Uma curiosidade do rei mais gordo que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um rei tão gordo, tão gordo. Ele está lá em Juízes 3,17. Era um rei que sofria de obesidade. Naquela época já tinha, viu? A obesidade hoje está muito grande, né? Olha o tio Júnior o tamanho que está. Estou no meio, mas o rei que eu estou falando aqui, o rei Eglon, ele é muito mais gordo que eu. Acho que estava uns 3 do tio Júnior. E ele era rei de Moabe, o rei Eglon. Ele estava oprimindo o povo de Israel. O povo de Israel plantava, eles iam lá, tomavam tudo. Eles estavam dominando o reinado de Israel na época. E esse rei era muito cruel. E Deus levantou nessa época um homem que era deficiente físico. Semana passada nós falamos da desculpa, né, que a gente dá para não fazer a obra de Deus, né? Tem gente que dá desculpa. Esse cara aqui, esse foi o segundo juiz de Israel, chama Eude. Ele era canhoto. Ele trabalhava com a mão esquerda. Então naquela época era considerado deficiente físico. Um canhoto não prestava para nada. A guerra não prestava para nada. Então ele era um desqualificado. Ele podia morrer no anonimato porque ele tinha uma desculpa para não fazer nada. Ele era excluído. Mas não, Deus levantou um deficiente físico para a época. Hoje em dia não, hoje em dia é comum. Tem uns destros, tem um ambidestro, a pessoa que trabalha com as duas mãos, né? E hoje em dia até qualidade, quem é destro, né? O jogador, por exemplo, que chuta com a esquerda. Esse cara não tem para ninguém. O Roberto Carlos, lembra o Roberto Carlos? O foguete que ele dava com a perna esquerda. Naquela época, você é canhoto? Você é canhoto? Você chuta com as duas? Você chuta com as duas? Quem chuta com as duas, né? Quem escreve com as duas mãos, hoje em dia tem mais chance no mercado do que... E esse cara, esse Eude, esse rei Eglon, estava oprimindo o povo de Israel. E o povo de Israel começou a pedir: Senhor, manda ajuda, levanta alguém para socorrer a gente, não está aguentando mais. E a Bíblia fala que Eude preparou um punhal de 45 centímetros, tamanho do punhal. Preparou um. Era um côvado que a Bíblia fala, né? Um côvado se mede daqui até aqui. A média de 45 centímetros. Quem tem um braço maior ou menor, fica nessa média, 45 centímetros, um côvado. E ele preparou um punhal de 2 gumes, né? Que cortava dos 2 lados. Colocou do lado direito, debaixo da casaca dele, e foi lá para dar um recado para o rei Eglon, para o rei gordão. E esse rei gordo, ele falou assim: olha, rei, eu tenho um recado de Deus para te dar. Só que tinha que passar pela revista. Os guardas, não, vão para a cabeça, né? Fez a revista nele. Ele só olhava o lado de cá, né? Porque o direito pega aqui e luta, né? Então ninguém nem ligava para o lado de cá, para o lado de cá. Então não fizeram a vistoria do lado esquerdo dele, do lado direito, né? Onde ele guardou o punhal, né? Olhou, não tem nada aqui, tá vendo? Ah, então tá bom, vai lá conversar com o rei. Ah, mas tem que ser com o rei sozinho, não posso falar com tudo. Aí o rei fala: vai todo mundo para fora. Fechou no jardim de inverno, mas o rei ele era tão desaforado que ele sentou no vaso, na privada, e falou: vai falando aí que eu vou mandando aqui. Aí esnobou até esnobou, né? Esnobou o homem de Deus, né? Achou que o cara não tinha perigo nenhum. Aí a Bíblia diz que Eude pegou o punhal com a mão esquerda e cravou no peito dele, mas ele era tão gordo, para você ter noção, que o cabo do punhal entrou na pele dele e a ponta do punhal saiu lá embaixo. Aí a Bíblia fala: saiu junto com os excrementos. O excremento que se fala é cocô, então saiu lá no fundo mesmo. Pegou aqui em cima, saiu lá no fundo. Para vocês terem noção de como ele era tão gordo, Eude pulou a janela, atravessou o pátio enquanto os guardas estavam na porta esperando, e viu que o pessoal está demorando. Pô, esse cara não está demorando, né? Bateu na porta: rei, o rei não respondeu. Ah, vamos ter que abrir. Aí, travada por dentro. Eles foram procurar a chave reserva para abrir, abriram. Chegou lá, o rei estava sentado, do jeito que ele estava ouvindo a palavra, ele estava sentado.
Acharam que ele estava dormindo, deu um tempo para ver se ele acordava, vamos esperar ele acordar, ele deve estar dormindo. Eles não viram o punhal, ele era tão gordo que a gordura escondeu o punhal. Então, esse rei Eglon, depois a história fala que Eude foi, chegou lá, convocou o povo de Israel, com os soldados vieram, invadiram, tomaram o reino de volta, expulsaram os moabitas, né, matou quem pôde, expulsou o restante, e Eude se tornou juiz de Israel por 80 anos, e durante 80 anos o reino de Israel ficou em paz. Isso está em Juízes 3:17, depois vocês pesquisam na casa de vocês. Essa história está lá do rei mais gordo que a Bíblia fala. Então a obesidade é antiga, não é da agora, que a obesidade pega a gente de surpresa, né?